Olá, professora Cíntia. Aqui é o Gustavo e agora eu vou fazer a resolução do meu exercício na matéria de termodinâmica que eu fiz juntamente com o Eduardo Rezende. E o exercício que eu escolhi foi o exercício 74 da página 633. Bom, então vamos para a resolução do nosso exercício. Uma amostra de um gás monatômico ideal tem uma pressão inicial de 2 atm e um volume inicial de 2 litros. O gás é, então, conduzido através do seguinte ciclo quase estático. Ele se expande isotermicamente até que seu volume seja 4 litros. Depois, ele é aquecido a volume constante até que sua pressão seja de 2 atm. A seguir, ele é resfriado a pressão constante de volta ao seu estado inicial. O item A. Mostre esse ciclo em um diagrama PV. B. Determine a temperatura no final de cada etapa do ciclo. E C. Calcule o valor absorvido e o trabalho realizado pelo gás durante cada etapa do ciclo. Antes de começar, eu tenho uma observação para fazer, professora, que quando eu fui fazer a resolução do exercício, eu percebi que ele não fornece o número de mols do gás. Então, aí, quando eu fui pesquisar na internet, eu vi que ocorreu um erro de tradução nessa questão, e aí faltou ele dizer que a gente tem 2 mols desse tal gás. Eu achei o exercício na internet e lá falava que a gente tem 2 mols desse tal gás. Aí, na minha resolução, eu atribuí esse valor. Bom, muito bem, vamos lá. A gente precisa construir um diagrama pressão-volume para os 3 processos descritos. Então, a gente vai analisar eles separadamente. Eu coloquei eles como o primeiro processo como processo 1, 2, em que a gente tem a pressão inicial de 2 atm, um volume inicial de 2 litros, e nesse passo se expande isotermicamente, ou seja, a temperatura é constante até que seu volume final seja 4 litros. A gente precisa saber também a pressão final, né, o P2. E para saber o ponto final desse processo no diagrama PV, a gente começa usando a lei dos gases, né, que é pressão vezes volume dividido por temperatura. Porém, nesse caso, como a temperatura é constante, então a gente consegue cortar, né, o T1 e o T2 da fórmula. E aí, isolando o P2 da fórmula, que é o que a gente quer achar, e é assim substituindo os valores, a gente acha P2 como 1 atm. E assim, esse processo no diagrama ele fica sendo então uma curva com concavidade para cima, que liga o ponto V1, P1, que é 2, 2, e o ponto V2, P2, que é 4 e 1. Bom, agora o processo 2, 3, né? O gás ele é aquecido a volume constante, então o V3 é igual a V2, que é 4 litros, até que a sua pressão seja 2 atm. Aqui a gente já tem todas as informações. Como o volume é constante, a gente vai sair do ponto V2P2, que é 4 e 1, e subir reto até o ponto V3P3, que é 4 e 2. E aí já o último processo, chamei de processo 3.1. Aqui ele volta ao seu estado inicial, a pressão constante. Então a gente vamos fazer um segmento de reta horizontal, ligando o V3P3, que é 4 e 2, até o ponto V1 P1, que é 2 e 2. E agora tá aqui o diagrama feito, depois dos cálculos. Bom, agora o nosso segundo passo, né, diria, nesse passo a gente vai focar em achar as temperaturas pedidas no item B. Então, no processo 1, 2, né, a gente tem a expansão isotérmica, ou seja, a temperatura é igual ao longo desse caminho. Então, a gente pode usar essa fórmula aqui, P1 vezes V1 igual a nRT, para achar a temperatura no início do processo, e como ela é constante, também vai ser a temperatura no fim. Então, a gente isola o T, e a gente tem que passar a pressão para Pascal, para usar a fórmula, e o volume para metro cúbico. Lembrando que a gente tem 2 mols, e o R
é 8,314 joules, né? Que é uma constante. E assim, substituindo os valores, a gente acha T1 como 24,4 kelvins. E assim como T1 é igual a T2, a gente já sabe a primeira e a segunda temperatura. Bom, seguindo para o processo 2.3, né? O gás ele é aquecido até 4 litros, né? Que é o V3, e pressão de 2 atm, que é o P3. Então, a temperatura final ela se dá no ponto 3, usando a mesma equação da anterior. T3 igual a P3 vezes V3 sobre NR. Novamente, a gente precisa passar a pressão para Pascal e volume para metro cúbico. E aí, substituindo na fórmula, a gente acha T3 como 48,7 kelvins. E já no processo 3.1, a temperatura final nesse passo vai ser a mesma do ponto 1, né? Que é igual a T2. E aí a gente chega em T1 igual a T2 igual a 24 kelvins novamente. Bom, agora para finalizar, a gente só precisa do calor absorvido e o trabalho realizado pelo gás durante cada etapa do ciclo. Então, vamos lá. No processo 1.2, aqui a gente tem uma expansão isotérmica, né, como já tinha dito antes, ou seja, o gás ele não sofre alteração na temperatura. E quando não há mudança na temperatura, a gente pode assumir que a variação de energia interna é zero. E se a gente aplicar a primeira lei da termodinâmica a partir daí, que é variação de energia interna igual a carga absorvida mais trabalho sobre o gás, aí a gente substitui a variação sobre zero, a gente passa o trabalho para o outro lado e a gente chega em carga absorvida igual a menos trabalho sobre o gás. Mas a gente quer o trabalho realizado pelo gás e não o trabalho sobre o gás. Então, a gente pode relacionar esses dois tipos de trabalho desse jeito. O trabalho pelo gás é igual ao menos trabalho sobre o gás. E assim, substituindo na primeira lei, fica Q absorvido, carga absorvida, igual a trabalho pelo gás. E assim, numa expansão isotérmica, o trabalho pode ser definido como trabalho pelo gás igual a nRT vezes logaritmo de V2 sobre V1. Substituindo, a gente fica com trabalho pelo gás igual a 2 mols vezes 8,314 vezes 24,4 vezes logaritmo de 4 sobre 2 igual a 281 joules. Assim, a carga absorvida pelo gás é igual a trabalho pelo gás, que é igual a 281 joules. Seguindo para o processo 2.3, o gás aqui ele é aquecido a volume constante. Então, se o volume não muda, quer dizer que não houve trabalho. Então, o trabalho exercido pelo gás é igual a zero. Então, nesse caso, o gás ele não realizou trabalho, mas ele aumentou a temperatura, ou seja, teve uma variação de energia interna. E assim, segundo a primeira lei, variação de energia interna é igual a carga absorvida. A variação da energia ela pode ser calculada como G sobre 2 vezes NR, variação de T. Nesse caso, G eles são os graus de liberdade do gás. E para um gás monatômico, G é igual a 3. Então, a gente chega na forma de Q absorvido igual a 3 sobre 2 vezes NR, variação de T. Substituindo os valores novamente, 3 sobre 2 vezes 2 vezes 8,314 vezes variação, temperatura final vezes temperatura inicial, 48,7 menos 24,4. Nessa conta a gente chega no valor de 608 joules. Bom, para finalizar o processo 3.1, aqui a gente tem um processo a pressão constante. Então, o trabalho ele pode ser calculado simplesmente por W igual a pressão vezes variação de volume. E como o volume diminuiu, o trabalho foi realizado sobre o gás. Por isso, nosso trabalho realizado pelo gás fica negativo. E lembrando de passar o volume para metro cúbico e a pressão para Pascal. Assim, substituindo os valores na fórmula e convertendo atm para Pascal e litros para metro cúbico, a gente chega no valor de trabalho pelo gás igual a menos 405 joules. Bom, agora para o calor, a gente pode usar essa expressão para pressão constante. Calor de pressão é igual a Q absorvido sobre ΔT. Passando o ΔT para o outro lado, a gente chega em Q absorvido igual a calor de pressão vezes ΔT.
Sendo que para um gás ideal monatômico, a fórmula é calor de pressão menos calor de volume é igual a NR, passando o CV para o outro lado. E no final a gente fica com a fórmula de calor de volume igual a 3 sobre 2 NR. Substituindo essa expressão na expressão logo acima, a gente chega em calor de pressão igual a NR mais 3 sobre 2 NR. E simplificando, a gente chega em 5 sobre 2 NR. E substituindo na expressão do calor, que é absorvido igual a calor de pressão vezes ΔT, a gente chega em Q absorvido igual a 5 sobre 2 vezes NR, variação de T. E substituindo os dados, Q absorvido igual a 5 sobre 2 vezes 2 mols vezes 8,314 vezes variação de T, a gente chega em menos 1,01 kJ. Bom, então aqui nas nossas respostas finais, a gente pode ver que a gente chegou no valor de 24,4 kelvins para a temperatura 1 e 2, que são iguais, e 48,7 kelvins para T3. E já no calor absorvido e no trabalho, no processo 1, 2, a gente achou tanto o calor quanto o trabalho iguais, que deu o valor de 281 joules. No processo 2, 3, o calor que a gente achou foi 608 joules e o trabalho é igual a zero. No processo 3.1, o calor que a gente achou foi menos 1,01 kJ e o trabalho foi de menos 405 joules.